Seja bem-vindo, está começando agora mais um episódio do Money Play, podcast criado para te ajudar a dar um play nas suas finanças. E hoje eu estou muito feliz, porque o assunto que a gente vai conversar aqui, nossa entrevistada, é de uma área que está crescendo demais. Tem muita gente me pedindo, falando: Fabrício, fala sobre isso, Fabrício, chama alguém para conversar sobre esse assunto. Então, Deus sabe o quanto estava esperando esse momento. E finalmente ele chegou. Eu estou aqui com a Roberta Antunes. Por que eu estava ansioso para conversar com ela? Ela é diretora de crescimento da Hashdex, que é a maior gestora de cripto da América Latina. É a maior gestora de cripto da América Latina mesmo? Isso, a gente acabou de... Tem mais de uma semana, a gente anunciou $1 bilhão sob gestão, né? Nossa, então... sensacional. A Roberta, ela se formou em marketing pela ESPM, foi CEO da Endless, uma empresa de sistema operacional do Vale do Silício, e cofundadora do Hotel Urbano. É isso? Exatamente. E como que aconteceu de uma pessoa formada em marketing, de repente, parar no mercado financeiro e mercado de cripto? Como que foi isso? Pois é, muito interessante, né? Parece louco, mas eu fiz, assim, a minha trajetória foi em segmentos totalmente diferentes, mas sempre na área de tecnologia. Então, desde lá atrás, comecei em B2W, fui mordida pelo bichinho do digital, né? De growth e tecnologia. E quando eu entrei na Endless, a Endless é uma empresa de sistema operacional que era muito focada em desenvolver... Sistema operacional é o software que faz o computador rodar, né? Então, é o Windows, o Google Chrome. E a Endless queria resolver um problema em mercados emergentes de baixa conectividade. A gente desenvolveu um sistema operacional que trabalhava melhor em internet ruins ou em lugares que a população não tinha acesso à internet. Enfim, para dar acesso à informação. Mas por que eu estou contando isso? Porque a Endless era baseada em Linux, tá? Que é o sistema operacional open source. E nessa época, eu fui mordida pelo bicho do open source, que eu ficava muito intrigada com o potencial da comunidade open source, assim, como é que era aquele grupo de pessoas que se uniam para resolver um problema. E é uma comunidade enorme no mundo, tá? A comunidade do Linux. Linux, para o usuário final, parece que é um sistema que não tem tanta importância quanto o Windows e o próprio Google Chrome, mas, ou Apple, né? Mas a verdade é que, assim, mais de 90% dos servidores do mundo rodam em Linux. Então, Linux é o sistema campeão. Mas tudo isso para dizer que, assim, uma comunidade que não ganhava nada com aquilo, que simplesmente acreditava que esse tipo de coisa, esse tipo de poder não devia ser centralizado na mão de empresas, dava seu tempo para trabalhar e para contribuir, da mesma maneira que eles contribuem com a Wikipedia, por exemplo, que é um outro projeto open source muito interessante, que são um grupo de pessoas que acredita que o conhecimento não deve ser centralizado, né? Que as pessoas têm que contribuir para essa enciclopédia mundial. Enfim, aquilo me impressionava muito porque não tinha um mecanismo de incentivo. Então, as pessoas faziam aquilo para resolver um problema de goodwill e porque elas acreditavam que tinha que ser resolvidos. A criptoativo, né, a blockchain, ela propiciou esse mecanismo de incentivo para as comunidades open source. Então, o valor do cripto, uma cripto, ela está sempre atrelada a um projeto de blockchain. E existem mais de 10 mil blockchains hoje em dia, né? Então, cada blockchain tem uma cripto para você participar dessa rede. Então, para mim, foi um grande clique na cabeça de que, nossa, agora é um open source com incentivo e isso tem um poder muito grande. E, além disso, foi na Endless que eu conheci o Marcelo Sampaio, que é o fundador da Hashdex e virou um grande amigo. A gente trabalhou junto por alguns anos e ele é um entusiasta de cripto há muitos anos, desde o início de Bitcoin, sempre foi um investidor. E quando ele fundou a Hashdex, ele sempre falou, não, a hora que você quiser sair da Endless, vem pra cá. Então, eu entrei muito mais pelo lado da tecnologia e hoje é um prazer estar no mercado financeiro. Eu sou muito empolgada com que a tecnologia blockchain pode... como é que ela pode transformar a maneira que a gente está organizado como sociedade. De alguma forma, você já imaginava que isso ia acontecer, da tecnologia encontrar o mercado financeiro desse jeito? Eu acho que, assim, é difícil você prever quando essa tecnologia está começando quais são as indústrias que vão ser mais impactadas primeiro, né? Que quando você pensa na internet lá atrás, a primeira grande aplicação da internet foi o e-mail, né? Assim,
E hoje você pede um carro no seu celular, você pede comida, você pede roupa, você faz tudo pelo celular. Então, era muito difícil lá na década de 90 você adivinhar quais seriam essas empresas que seriam bem-sucedidas. Eu acho que a gente está nesse momento ainda de blockchain, com algumas indústrias aparecendo já como mais relevantes, assim, como, não mais relevante, mas com um incentivo para começar agora, né? A indústria de game, por exemplo, é uma indústria que faz muito sentido. Os NFTs, DeFi, alguns projetos específicos que talvez sejam os primeiros a chegar diretamente no consumidor. Você falou das NFTs, outros produtos também. Quais são hoje os regulamentados no mercado de criptomoedas e quais estão chamando mais a atenção das pessoas, quais que têm mais audiência assim, para o público que está procurando? Então, hoje existem mais de 10 mil criptos, tá? E não param de surgir criptos novas. Toda hora tem um projeto. E, obviamente, sempre que tem um movimento desse, tem muita coisa ruim, assim, tem não só de má fé, tem também má fé, mas tem projetos assim que ou o problema não é grande o suficiente, ou o time por trás não é incrível, são projetos que não necessariamente vão chegar em algum lugar, né? Então tem um projeto aí de curadoria. De maneira geral, as criptos, elas em si, elas não são reguladas. Então, não existe um regulador de Bitcoin, um regulador de Ethereum, né? Elas não são... são uns ativos tecnológicos que não são regulados por nenhum regulador, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. O que é regulado hoje são fundos, né? São gestores de investimento que dão acesso, que dão exposição a esse universo de criptoativos. Então, quando você fala assim, a Hashdex é regulada, investimento na Hashdex é regulado, porque a Hashdex é uma gestora regulada pela CVM no Brasil, pela SEC nos Estados Unidos, que garante que todos os nossos processos internos de compliance, de know your customer, para garantir procedência do investimento, segurança e tranquilidade para o investidor, a gente responde a esses órgãos reguladores. Mas a cripto em si, ela não é regulada. Uhum. Mas aí, então, a gente cai nos fundos, por exemplo, a gente tem alguns fundos. A Hashdex foi a que lançou o primeiro ETF aqui, né? Isso. O Hash 11. Isso. Então, isso é regulamentado, e para o pessoal entender, né? O fundo mas ele investe em ativos que não são. Então, como que isso funciona? Como que é o processo nesse meio termo? Sim, é super interessante, assim, o Hash 11, por exemplo, foi uma grande inovação, assim, foi o primeiro ETF de índice do mundo de cripto. E qual é a visão, tá? A tese por trás do Hash 11, por exemplo. Acho que vale explicar primeiro o que é um ETF, que eu não sei se o pessoal aqui sabe exatamente. Pode explicar, por favor. Tá? ETF é Exchange Traded Fund, que são os fundos de investimento que são listados em bolsa. Então, nada mais do que um fundo de investimento que é gerido pela Hashdex, só que você pode comprar e vender na bolsa de valores. Então, isso traz para o investidor liquidez, né, que ele pode trocar a qualquer momento, e toda a segurança que o mercado de capitais oferece. Então, qual é a tese do Hash 11? É um pouco do que a gente conversou sobre que nesse momento de mundo que a tecnologia está tão inicial, assim, é tão nova, é muito difícil você apostar nos cavalos vencedores. Então, assim, eu gosto muito de fazer a analogia, porque eu vivi muito esse mundo de internet. Se você fosse lá para a década de 90 e tivesse que escolher quais eram as empresas de internet que seriam bem-sucedidas e quais acabariam ficando pelo meio do caminho, seria muito difícil você ter acertado a Amazon, Facebook, Apple, né? Assim, surgiram, olhando para trás é fácil pick, mas assim, na época, assim, o Yahoo era muito maior do que o Google, né? Existiam outras empresas gigantes, assim, a Amazon não era nada perto da Best Buy, então assim, é muito difícil você escolher, porque você não sabe que vai existir o celular, como é que você vai apostar num Uber, num 99, né? Então a nossa tese é que nesse momento de tecnologia inicial é mais importante você cobrir mercado, tá? Então, como a gente criou um índice com a Nasdaq, que é o Nasdaq Crypto Index, foi desenvolvido com a Hashdex e a Nasdaq, que ele quer representar o mercado de criptoativo como um todo no longo prazo. Então, é como se fosse o S&P de cripto, o Ibova de cripto, que você está cobrindo aquele mercado. Isso te dá exposição nessa classe de ativos. Então, no Hash 11 hoje, existem 8 ativos. E Bitcoin, ele é 60% mais ou menos do índice, porque é o ativo com maior valor de mercado. Mas
para mim, a beleza desse índice é que ele é rebalanceado trimestralmente. Então, é óbvio que tem uma série de critérios de elegibilidade, né, para garantir que desses 10 mil ativos ali, nossa, eles têm que estar ser negociados em exchanges reguladas, eles têm que ter mínimo de liquidez, eles passam por uma série de critérios de qualidade para garantir que eles são elegíveis ao índice. E o importante é que quanto mais relevante esses ativos vão ficando, mais eles entram no índice, mais participação eles ganham. Então, sem querer tentar adivinhar mercado, né? Se tudo der errado, por exemplo, e só ficar Bitcoin, que é um cenário super extremo, que não é o que a gente acredita, o índice vira 100% Bitcoin e você está coberto 100% no mercado. Mas se na verdade, o Bitcoin vai perdendo participação no mercado de cripto, porque outros projetos vão ganhando mais relevância, ele vai diminuindo essa participação no índice e, com isso, o investidor também ganha cobertura no mercado. Então, o Hash 11 hoje, ele é uma maneira de você ter exposição ao mercado de cripto como um todo na Bolsa de Valores, assim, então com toda a segurança que o mercado de capitais oferece. Sim, é bem interessante, né? Porque é o que você falou, um mercado que não é regulamentado, mas o fundo é. Então dá para você ter essa exposição com um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de segurança e deixar na mão dos gestores, que eles vão fazer o balanço do fundo, esse tipo de coisa, né? Até o Bitcoin hoje ele representa do mercado inteiro de cripto, apesar de ter mais de 10 mil moedas, ele representa em torno de 40, 45% do valor total. Exatamente. Acho que hoje, na verdade, o mercado bateu 3 tri, né, essa semana, e Bitcoin está em mais de 1 tri. As pessoas que estão buscando esse investimento, tem um perfil que você consegue enxergar? Um perfil do investidor que está procurando, ou o ETF, ou mesmo investir diretamente nas cripto? Assim, a nossa crença é que o blockchain, assim, de verdade, a gente acredita muito no potencial da tecnologia. E quando a gente pensa em cripto como investimento, de verdade, eu acho que tem espaço para cripto no portfólio de todo investidor, tá? Eu acho que hoje o maior risco é ter zero. Assim, a gente fala internamente que ter zero é muito caro. Por quê? Porque tem uma possibilidade de trazer um retorno assimétrico para a carteira. Dito isso, assim, a nossa recomendação é sempre de 0,5% a 5%. É uma alocação pequena que você vai olhar no longo prazo, tá? Porque ele traz uma característica que é muito legal, que é descorrelação para o portfólio. No momento hoje de mundo globalizado, é muito difícil você conseguir montar um portfólio descorrelacionado. Os ativos, eles acabam tendo muita dependência entre si, né? Então, você acha que você está comprado em bolsa e ouro e está diversificado, mas existe uma correlação muito grande. Então, cripto, ele tem esse elemento de descorrelação, porque o que mexe o mercado de cripto na verdade, é o desenvolvimento da tecnologia, é a adoção desses projetos, né? O crescimento desses projetos em si. Então, o que a gente acha é que dentro de portfólio de qualquer investidor tem espaço para cripto. O que você tem que... Você controla o risco com o tamanho da alocação. Então, é uma alocação pequena, aquele 1%, que num espaço de 5 anos pode fazer muita diferença no portfólio de um investidor. E a verdade é que, assim, 1%, a gente toma o risco de perder na bolsa todo dia, né? Assim, toda semana aí você vê um Ibovespa cai 2,5%, sobe 3%, enfim, essa dinâmica é uma dinâmica de mercado. Então, é importante entender que dá para controlar esse risco com esse tamanho da alocação. Uma coisa curiosa, quando você me pergunta de perfil, porque acho que fez parte desse avanço, né, de regulação e desse esforço de oferecer produtos que facilitem o acesso, que eu acho que uma grande inovação do ETF é facilitar o acesso, simplificar o acesso, né? Você conseguir fazer seu investimento integrado, seguro, num ambiente regulado, a gente expandiu para uma audiência muito grande. Então, voltando aqui no Hash 11, mas acho que vale citar como exemplo, ele é o segundo maior ETF já em número de cotistas na Bolsa. Nossa. Assim, acho que 2 anos atrás seria impossível imaginar que o segundo maior ETF da Bolsa hoje seria de cripto, né? Então, isso mostra essa demanda que estava reprimida de pessoas que não sabiam como acessar essa classe de ativos de maneira segura. E ao mesmo tempo, quando você traz um investimento que com esse nível de excelência, ele acaba abrindo porta para um investidor institucional. Então, você hoje vê grandes fundos no Brasil, fundos multimercados, até que estão se segurando aí nesse momento de
de Bovespa complicado, porque eles têm alocação em cripto através dos ETFs da Hashdex, né? Então, varia muito, porque você consegue investir desde R$500, então acaba que grande parte da população tem acesso a esse tipo de investimento, até um fundo que gere centenas de milhões de reais. Uhum. Pois é, você falou que ele hoje é o segundo maior ETF. Ele tá com quantos cotistas, mais ou Tem menos? 150 mil cotistas, só o Hash 150 mil. 11. E a gente tem mais outros dois, que é o Bit 11 só de Sim. Bitcoin e o ET 11, que é só Ethereum, e que cada um também tem aí em torno de 20 mil. Só que ele foi lançado esse ano, né? Foi lançado em abril. Em abril Pois é. desse ano. O fundo tá completando 6 meses agora, então... Então, a potência que esse mercado tem. Exatamente. E ainda tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é os que a gente não consegue contar, porque pode ser que a gente tenha ouvintes aqui que tem investimento indireto no Hash 11, que nem sabe, mas porque eles investem em algum fundo multimercado do Brasil, né? De gestores super respeitados, que entendem essa tese de descorrelação e que investem via Hash 11 ou Bit 11, ET 11, para trazer diversificação para o fundo. A descorrelação ela não acontece em todas as criptos, né? Tem o modelo que replica algumas economias já existentes, tem algumas moedas que foram criadas, alguns projetos para isso também. Né? Sim, normalmente as stablecoins. Você tem razão, assim. No Hash 11, por exemplo, a gente não aceita stablecoin. Ele tem que ser preço flutuante, tá? Stablecoin, acho que, para quem não conhece, são as criptos que elas estão atreladas normalmente a uma moeda, né? Então, tem o stablecoin do dólar, falaram recentemente de a gente criar uma stablecoin de real, que é uma maneira de você criar o dólar digital, né? Então, é 1 para 1. Elas não classificam para o índice porque não tem potencial de valorização, né? Vai ser sempre $1 vai ser $1. Então, o propósito dela é esse, replicar a moeda a qual ela foi atrelada. Exatamente. É isso. Você falou do investidor, tem hoje mais de 150 mil cotistas, só que tem uma diferença entre o cara que vai lá direto na corretora e compra, por exemplo, eu quero um Bitcoin, eu vou comprar uma fração, eu vou na corretora e compro, abro conta, enfim, na exchange, e o cara que investe em fundos. Qual que é a principal diferença entre esses dois? De maneira geral, quando o cliente ele vai e ele compra Bitcoin ou qualquer criptoativo diretamente, ele é responsável pela custódia, que a gente chama, né? Que é a gestão daquele ativo. E isso em cripto é uma coisa bem complicada, tá? Os hackers normalmente acontecem no acesso à chave privada, que é como se alguém conseguisse acessar a senha do banco do investidor. E de maneira geral, esse acesso ele é frágil porque ou o investidor ele é responsável por essa senha, né, pela essa chave privada, ou ele deixa numa exchange que é em uma corretora, que aí, assim, não tô falando mal de nenhuma corretora, mas acaba sendo foco para hacker. Então, tem que ser uma corretora que tenha uma estrutura, uma proteção muito grande de cold storage para armazenamento das chaves. Senão, o investidor, ele é responsável por fazer essa gestão dessa chave. E, assim, se ele perder, assim, ele não recupera, assim, você não tem para onde ligar, você perdeu a sua senha, alguém acessou, você perdeu as suas criptos. Então, para fazer esse tipo de investimento direto, é muito importante que o investidor tenha esse tipo de precaução, como comprar, fazer esse tipo de coisa. Além disso, assim, é responsável por toda a gestão de como é que paga imposto, como é que... uma coisa que a gente não gosta muito de pensar, que é o processo sucessório, né? Eu tenho filho, se eu tenho cripto e tá numa wallet, como que eu deixo isso, assim? Eu não posso registrar isso em algum lugar? Como é que você cria uma estrutura para isso? Então, os fundos, eles vieram para resolver esses desafios, tirar essas fricções de acesso, que é um gestor profissional que consegue montar uma estrutura institucional de custódia que garante que esses ativos têm seguro, que eles não vão ser roubados, que não vão ser hackeados, né? Para o investidor comum. Então, assim, uma gestora, a Hashdex, que hoje tem mais de $1 bilhão sobre gestão, a gente tem acesso a custodiantes institucionais que tem uma estrutura de bunkers, assim, de proteção desses ativos, né? Os ativos são assegurados e que a gente consegue oferecer isso para todos os investidores. Então, tira um pouco toda essa fricção. Fora isso, tem toda a comodidade de ser um investimento que está atrelado
a seus outros investimentos. Então, você consegue entrar lá na sua plataforma, no seu home broker, e tá muito claro ali quanto que você tem, quanto que valorizou, como é que você paga imposto, né? No caso de uma eventual sucessão, ele tá 100% integrado com os outros investimentos. Então, via fundo, a gente resolve um monte de fricção que o investimento direto tem e que requer mais trabalho do investidor, né? Quais são os outros problemas que quem vai investir em cripto pode enfrentar? Porque é um mercado extremamente volátil, né? As moedas que são desrelacionadas. Mas qual o problema que a pessoa enfrenta quando vai investir? Eu acho que tem muita coisa de primeiro separar o joio do trigo, né? Assim, de 10 mil moedas, assim, quais são as moedas investíveis? Quais as que realmente têm potencial de crescimento? Assim, quais equipes assim, que estão por trás? Assim, esse processo investigativo de entender de verdade quais projetos são promissores, acho que já é um trabalho grande. Fazendo uma analogia, assim, é um pouco... É bem mais complexo, inclusive, mas comparando com a ação, né? Se eu não estudo o mercado de ação, se eu não acompanho as empresas, se eu não sei fazer fluxo de caixa, assim, não tem como eu achar que eu vou conseguir bater um fundo de um gestor profissional de ação, que acorda e dorme para isso, entendeu? Que monta uma estrutura, que como ele faz em escala, é muito mais barato negociar, é muito mais barato a estrutura dele de gestão, ele acorda e dorme para realmente bater mercado. Então, assim, é difícil um investidor comum conseguir ter uma performance numa carteira fazendo gestão sozinha e ganhar do Verde, por exemplo, que é um dos maiores fundos do Brasil, né? Mal comparando, cripto também é assim, se você quer investir diretamente, isso requer um estudo, uma dedicação para acompanhar mercado, para entender os pontos falhos, para acompanhar os projetos. Por isso que, de maneira geral, a gente recomenda que os investidores busquem as gestoras reguladas pela CVM. Existem no Brasil, né, o órgão regulador que está em cima dessas gestoras reguladas, que garantem que a gente trabalha seguindo todas as normas que o mercado de capitais exige para garantir a proteção do investidor. E isso realmente traz uma camada a mais de proteção, que eu acho que principalmente para quem está começando é muito importante. Então, ou vai se especializar muito nisso, porque é um mercado gigantesco, ou melhor deixar com um profissional. Essa é a visão. Exatamente. Assim, eu sinceramente acho que hoje em dia investir via fundo é tão mais fácil, assim, é tão mais simples, e custo-benefício não compensa o risco. Para mim, tá? Tô falando até pessoalmente. Não é uma recomendação. Não é uma recomendação, é uma opinião. mas a minha opinião é que fazer a gestão disso na física pode ser muito complexo. Sim. E tem o ponto que você falou, eu entrevistei bastante gente que é gestor de fundo, que veio para cá, conversou comigo e falou exatamente isso. Falou, beleza, a pessoa ela tem que ter tempo para pesquisar. Para bater um gestor que tem lá milhões, bilhões de patrimônio, é difícil. Fora que, além de tudo, o gestor está com o dinheiro dele no fundo. Então, ele quer bater o índice, ele quer bater uma performance boa. Agora, vai você que está lá com seus 1.000, 10.000, 5.000, que seja, vai ser difícil olhando performar naquele igual. tempo extra que você tem entre uma reunião e outra. O horário de almoço que você abre um pouquinho ali para pesquisar, então é um pouco mais complexo mesmo. Só que ainda por conta da magia do mercado de criptoativos, hoje a moeda vale 1 cento de dólar e amanhã ela está valendo $2. É um crescimento absurdo. Isso tem acontecido com alguns ativos. As pessoas elas ainda têm essa ilusão de ter um retorno em curto prazo, apesar de, que nem você falou, é mais para médio e longo prazo para olhar, mas dá para ter essa ilusão? Olha, a gente tem um estudo super interessante até dentro de casa, que quando você... o cripto é muito volátil, tá? Assim, acho que o Bitcoin hoje está com uma volatilidade de 70%. Quase nada. No mês, assim. Não, quando o pessoal de bolsa fica estressado que a bolsa caiu 2%, gente, a gente de cripto ria. A gente joga 2% todo dia. Mas... esse estudo mostra que, apesar da alta volatilidade, tá, que é uma volatilidade enorme num espaço pequeno de tempo, quando você dá um zoom out e consegue olhar num universo mais longo, de 3 a 5 anos, tá,
a chance de você perder dinheiro investindo em Bitcoin ou no NCI, por exemplo, é muito pequena. Assim, ela cai absurdamente, assim. E a chance de você multiplicar seu patrimônio 3, 5 vezes aumenta muito. A gente tem um estudo histórico sobre isso que é super interessante. Agora, você acertar o dia de comprar e vender no curto prazo é um risco altíssimo. Não estou dizendo que alguém não pode ganhar dinheiro, mas assim, ele tem uma volatilidade muito alta. Então, de maneira geral, a gente recomenda que seja um investimento que você possa colocar lá e realmente olhar daqui a 3, 5 anos e ele vai fazer uma diferença no seu patrimônio. Agora, ficar tentando acertar no dia a dia ou colocar um dinheiro que você vai precisar daqui a uma semana, daqui a um mês, eu acho muito arriscado, tá? Porque se tem uma coisa que eu posso falar, uma certeza que eu tenho, é que uma hora vai cair. Né? Assim, eu brinco, o que eu falo é que cai subindo, tá? Porque quando Bitcoin assim, cai. Mas quando você olha as mínimas anuais, tá? A mínima que cripto foi negociado no ano a ano, ele historicamente sobe. Mas assim, eu não sei se ele vai cair agora de 65, ou se ele vai a 100, depois cai para 70, mas ele tem essa volatilidade, é uma característica do ativo, o que é visto como oportunidade. A gente até tem uma camiseta que é Involve with Trust, que a oportunidade está na volatilidade, né? Se ativos que não têm nenhuma volatilidade também não trazem nenhum retorno, mas você tem que medir o tamanho do investimento e olhar num universo mais de longo prazo. Eu acho muito arriscado essas promessas de investimento para curto prazo em cripto, que realmente é muito dinâmico. Se for pensar, tá 65 agora. No momento que a gente está gravando, tá próximo disso, mas volatilidade de 70% no mês, pode ter caído ou subido enquanto a gente está conversando. Enquanto a gente está conversando, né? Com certeza. Mas se, por exemplo, ele for a 100 e voltar para 70 até o fim do ano, se você comprou agora 65 a 70, você ainda está ganhando. Então, é nesse horizonte que vai pensar. Exatamente. Quando você... A gente lançou, né, o Hash 11 estava... acho que estava quase em 60 mil e... já estava no all-time high, e aí Bitcoin tomou uma pancada para baixo. E assim, a nossa recomendação é segura, porque assim, é volátil e vai subir. Então aí agora já foi para 68, está em 65, então ele tem uma volatilidade aí. O importante é pensar num universo de longo prazo, num investimento que você tenha tranquilidade para enxergar no universo um pouco maior. Assim, de maneira geral, a gente desencoraja investimentos curtos e que o investidor precisa girar, né, aquela carteira ali, porque acertar o timing é muito difícil. Sim, pelo que você comentou, você também já não recomenda metade do patrimônio colocar nesse mercado, né? Não. Não recomendo. A gente de maneira geral, a gente fala óbvio, depende do investidor, depende da sua tolerância a risco, de uma série de fatores, mas assim, 0,5% a 5% ali, dependendo de tudo quanto você puder esperar, é o que a gente recomenda. Que, assim, pode fazer muita diferença no portfólio. Você acha que a gente ainda corre o risco de estar sofrendo ou acontecer uma bolha no mercado de cripto? Uma bolha... eu acho que assim, existem projetos que ficam meio hypados em algum momento. Então, assim, existe sim alguma coisa que Elon Musk fala um negócio e puxa uma Dogecoin da vida, ou projetos que cresceram muita euforia e eles perdem interesse. Mas, de maneira geral, a criptoativo como classe de ativo, eu acho que cada vez a gente está consolidando mais, assim. E que isso não para mim não dá para voltar, assim. Eu não consigo imaginar o mundo sem blockchain mais, assim. Acho que a gente está caminhando para um desenvolvimento muito maior da tecnologia. Então a classe de ativo vai valorizar muito ainda. Óbvio que vão ter momentos em que vai cair, que o mercado vai responder, que alguns ativos vão valorizar mais do que outros, mas morrer ou deixar de existir, para mim, assim, essa chance é zero. Acho que a gente está vendo uma maturidade muito grande, avanços regulatórios, crescimentos de projetos que são muito interessantes e que eu acho que não dá para voltar
atrás. De avanços regulatórios, o que está nos próximos capítulos? Você tem um horizonte, o pessoal fala sobre isso, o que vai acontecer? Sim, acho que esse ano foi um ano muito importante, tá, para os avanços regulatórios de cripto. A gente capitaneou, né, a Hashdex acabou capitaneando os primeiros ETFs de cripto do mundo, e o Hash11 aqui. E recentemente, assim, a gente teve alguns desafios com China, tentando banir, não consegue banir, mas acho que o grande avanço esse ano foi esse ETF de futuro de Bitcoin nos Estados Unidos, que apesar da gente não gostar exatamente do produto, tá? Porque não é um ETF de Bitcoin, que a gente chama, não é um ETF de spot, é um ETF de contratos futuros, então a gente não acha que é o ideal. Ele é um passo muito importante na regulação nos Estados Unidos e foi um dos grandes responsáveis por essa puxada aí, de novo, do all-time high de Bitcoin, porque mostra, né, o avanço, a SEC tentando avançar na regulação de cripto, e os Estados Unidos é um grande driver mundial, né, de regulação, de inovação de tecnologia. Então, eu acredito que a partir desse primeiro grande passo dos Estados Unidos, outros vão ser dados e que outros países vão cada vez flexibilizar mais, né? Então, a gente já tem hoje na frente aí, tem o Brasil com ETF, a gente tem o Canadá com alguns ETFs de cripto, na Europa tem os produtos chamados ETP, que são um tipo de ETF, mas com uma organização um pouco diferente. Agora, né, essa inovação nos Estados Unidos de futuro, que eu imagino que acabe abrindo caminho para mais e mais produtos regulados que deem acesso à maior parte da população. Muito bom. Os Estados Unidos é forte demais, né, nessa parte. Com certeza. Então, eles abrindo o mercado ajuda demais. Agora, para o pessoal entender, porque quem investe há mais tempo e tem uma galera que segue a gente que investe já há 10, 15 anos que nem se ouvia falar de criptomoeda, né? Pelo menos aqui era irreal. Mas o Bitcoin ele tem vários picos, né? Igual você comentou, ele chegou a 65, aí volta e tinha batido 60 no começo do ano, e aí depois voltou para 30 e pouquinhos. Por que acontecem essas volatilidades? Por que isso acontece com o Bitcoin especificamente? Tá. Olha, tem vários fatores, assim, que o que eu diria, assim, quando você está investindo em um projeto de blockchain, o que é um projeto de blockchain, né? Ele começa com um grupo de pessoas que começam com um paper para resolver um problema, tá? Então, no caso do Bitcoin, as pessoas queriam resolver o problema do dinheiro centralizado. Como é que a gente cria um projeto que emite dinheiro sem a necessidade de um país, de um banco central, para proteger de problemas que não necessariamente a gente pensa no Brasil hoje em dia, mas que, assim, são problemas de mundo real, assim, como é que, confiscos que já existiram mundo afora, problemas políticos, preconceito, como é que você protege, como é que você empodera o cidadão? Esse era o problema que o Bitcoin queria resolver. E assim como ele, existem vários outras criptos querendo resolver esse tipo de projeto. Mas é como se você estivesse investindo. Imagina que você tivesse investido, sei lá, no Google, lá atrás, na época que a empresa ainda tinha capital fechado. Assim, é tudo tão novo, as incertezas são tão grandes, a tese ainda não é aprovada, que seria assim, contratou o VP de Sales da Microsoft, bum, valoriza. Perdeu o contrato para não sei quem, bem, desaba. O time assinou o contrato com não sei quem, sobe, entendeu? Porque ele não tem ainda... os parâmetros ainda não estão muito definidos. As pessoas ainda estão tentando entender o potencial. Então, qualquer notícia mexe muito o mercado. Uma das grandes quedas esse ano foi quando a China, por exemplo, proibiu mineração de Bitcoin na China. Então, a China simplesmente falou assim, não pode mais minerar, a gente não aceita mais mineração aqui, está proibida a mineração na China. Isso criou um pavor na comunidade. Por quê? Porque todo mundo falou assim, a mineração é o processo que garante a segurança na rede. Na época, eu acho que 60% da mineração do Bitcoin estava na China. Então, assim, se a gente tem que desligar 60% do poder da rede de um dia para outro, a rede está vulnerável a ataque. Então, isso derrubou o preço do Bitcoin. Só que, assim, muito rapidamente, esses mineradores acabaram migrando para os Estados Unidos, para a Europa. A rede, mesmo quando no low de poder computacional, se mostrou super segura, sem nenhum problema, ela rapidamente recuperou isso de novo, porque aquele problema
que parecia ser uma grande ameaça, não é uma ameaça, então ele regularizou de novo. Quando a gente fala, às vezes vem um Elon Musk na vida e falou, não aceito mais Bitcoin. Nossa, a população, as pessoas entendem, então não vai ser mais aceito em lugar nenhum, desvaloriza. Aí quando você vê que nada mudou, que os princípios não mudaram, volta a valorizar de novo, né? Um dos medos que as pessoas estavam, por exemplo, do ETF de Bitcoin, era que a gente fala que o ativo ele sobe na expectativa e cai na realização, né? Então, existia um medo na comunidade que essa expectativa do ETF ser aprovado estaria elevando o preço do ativo, mas que a partir do momento, beleza, foi aprovado sim, nada mudou, ia derrubar. Só que não é verdade, porque essa grande... Quer dizer, não se mostrou verdade. O preço continua crescendo. Por quê? Porque esse é o tipo de inovação que realmente desbloqueia novos investidores. Então, a partir do momento que surge nos Estados Unidos um ETF de cripto que dá exposição a Bitcoin, grandes investidores que antes tinham um monte de fricção para acessar o ativo, institucionais que às vezes a regulação do fundo não permitia, ou que tinham vários desafios até operacionais mesmo para acessar, agora conseguem de uma hora para outra comprar na Bolsa de Valor Futuro de Bitcoin. Então, ele realmente desbloqueia um mercado que antes não tinha acesso a essa classe de ativo. Então, acho que os grandes movimentos agora, daqui para frente, vão ser esses desbloqueios, né? De dar acesso a bolsas que antes não podiam acessar, e essas plataformas que vêm cada vez mais gerando valor e mostrando o valor para a sociedade, que vem ganhando mais adesão, né? Uhum. E tem aquele ponto como o Bitcoin não é uma empresa, né? Mas para gerar o valor, quando o ativo é muito escasso, ele acaba tendo o seu preço elevado, né? É o normal. E o Bitcoin ele tem um teto, né? Ele vai ser emitido até 21 milhões de unidades. Isso. Certo? Tá próximo disso já? Eu acho que até agora foram emitidas 18 milhões e pouco, então já emitiu bastante. A expectativa é que o Bitcoin pare de emitir, acho que em 2140, então a gente ainda tem os anos aí. Só que o Bitcoin é muito, o código, assim, é uma genialidade, porque ele tem uma escassez programada no código. Então, a cada 4 anos, o incentivo cai pela metade. Tá? Então, lá atrás começou com 50 Bitcoin por bloco minerado, foi caindo, acho que a gente está em 6,5 agora, e a cada mais ou menos 4 anos esse incentivo vai diminuindo. Como é que é a economia, né? Se você tem mais demanda e você tem menos ativos, o preço do ativo tende a se valorizar. A gente está vendo isso no Ethereum agora também, que está crescendo valorização absurda esse ano, e que está mudando para o modelo de Proof of Stake e tal, e que está, inclusive, queimando alguns Ethereums e causando esse efeito de escassez que acaba valorizando mais o Ether individual, né? Você comentou do Ethereum. Tem outras moedas além do Bitcoin, do português, né? Ethereum. A Ethereum. Tem alguma outra que está se destacando além dessas duas? Eu acho que hoje, assim, a gente tem em alta 2 indústrias que a gente começa a ver grandes desenvolvimentos, né? Uma são as iniciativas de DeFi, as Decentralized Finance, que querem facilitar, desintermediar serviços bancários, né? Essa burocracia de mandar dinheiro de um lugar para o outro, baratear custo, dar acesso, democratizar realmente o serviço financeiro, que hoje não é democratizado. Tem a indústria, por exemplo, de game, que é uma indústria muito interessante, na minha opinião, começando a ficar muito forte em blockchain, que faz muito sentido, porque... aí voltando aí minha época de São Francisco, assim, né? Cara, produzir um game é muito caro, assim, e de maneira geral, ele é concentrado nos grandes estúdios de games, né? E aí faz com que jogar seja caro, seja concentrado em algumas empresas e que, na verdade, o que você conquistou no jogo não seja seu, né? Então, você ganhou uma espada lá no Fortnite, uma arma, uma skin, aquela skin é sua enquanto você tá no Fortnite. A hora que você sair, assim, se você quiser jogar em outro jogo, ela não é sua, na verdade. Ela é do jogo. Então, quando você pensa o que blockchain tá
habilitando é a construção desses novos jogos, que você tem comunidades inteiras contribuindo para a construção desses jogos e os ativos sendo do usuário. Então, assim, se eu ganhei um copo no jogo A, esse copo é meu. Esse copo é meu. Se eu sair do jogo A e eu for pro copo B, assim, ele não vai ficar nessa empresa que eu joguei, né? Ele é um ativo que me pertence, que eu posso trocar e ele começa a ter valor de troca, né? E isso passa a ser uma moeda nesse sentido, como um valor de troca. Então, eu vejo... essas são as aplicações mais óbvias que a gente... Acho que seriam os destaques do ano, né? E que acabam fortalecendo muito também o crescimento dessas plataformas, das blockchains que servem como plataforma. Então, os grandes destaques no ano acabaram sendo o Ethereum, já valorizou acho que 170% esse ano, o Solana, algumas plataformas que possibilitam a criação desses universos de DeFi, de game, que estão sendo as primeiras grandes inovações, assim, né? Uhum. Você falou do mercado dos games. Estão criando um universo novo nos games através disso, né? Das NFTs. E tem alguma coisa, algum criptoativo com essa volatilidade que vale a pena investir agora, que não seja um desses que está destacado, Bitcoin, Ethereum? Tem algum que vale a pena, na sua opinião? Eu acho que esses projetos, eles ainda têm muito risco envolvido, né? Mas, assim, acho que um que está... tem alguns muito polêmicos, são bolhas se não são, tem o Axie Infinity, tá? Enfim, não queria nem entrar, assim, nesse mérito. O que eu acho, assim, aí é opinião um pouco pessoal, tá? A gente tem, por exemplo, um Ethereum, que é uma rede super consolidada, que inclusive a rede com o maior número de contribuidores no mundo, assim, é a rede do Ethereum. E, cara, ele teve um crescimento já, acho que 160% esse ano, tá? Então, tem um potencial de valorização ainda absurdo. Tá aí mudando o protocolo para Proof of Work. Tem muita coisa para acontecer. E já é uma rede muito estabelecida. E existem outras criptos que realmente ainda valem 5 centavos, né? E talvez você tenha... E se elas vierem a valer muito, você tem uma chance de ganhar. Só que ainda existe muito risco envolvido, porque aí a comunidade não é tão forte, os sistemas talvez não sejam tão seguros, os protocolos, né, não são tão estabilizados. Então, assim, quanto mais novo, menos estruturado e menor a comunidade também, você está elevando o risco, assim, para um nível de que podem desaparecer, né? Esse tipo de investimento. Então, eu acho que ainda, dentro dos ativos mais dominantes que cripto, ainda existe uma oportunidade enorme de valorização. E eu acho que eu, como investidora, eu acho que a relação risco-retorno nesse universo ainda dessas criptos que a gente acha, por exemplo, que classificam para o NCI, ou que são criptos de DeFi, que são projetos mais consolidados, eu acho que são as melhores oportunidades ainda de risco-retorno. Muito bom. Você começou a ouvir falar sobre esse mercado de cripto, até quem segue a gente está também começando a investir, está tendo contato com o mercado financeiro, alguns mais experientes, outros menos, mas o mercado de cripto ele é meio que novidade para todo mundo. Uhum. Então, quando você começou a ouvir sobre a blockchain, criptomoeda, você na hora já falou, vou investir, ou pintou aquela desconfiança, ficou pé atrás, que é o normal, que acontece com a maioria? Não, olha, eu acho que, na verdade, blockchain, você tem uma curva de aprendizado grande, até clicar. Porque são muitos conceitos na cabeça que mudam. Porque a primeira coisa é assim, não, mas como assim descentralizado? Como assim não vai ter banco? Como assim, eu ligo para quem se tiver algum problema, né? Não, mas a pessoa se questiona até se quer, né, esse tipo de coisa. Mas quando você começa a entender, assim, o quanto é ineficiente essa centralização que existe hoje em dia, o quanto é caro, o quanto, na verdade, complica processos que poderiam ser muito mais simples, que a tecnologia hoje permita que sejam muito mais simples. Assim, eu acredito que o mundo busca eficiência.
assim, o rio desemboca no mar, né? Então, assim, pode ter desafios, vão ter pedras no caminho, mas, assim, a gente vai sempre buscar eficiência. Então, nesse sentido, foram quando as coisas começaram a clicar na minha cabeça que não tem volta, assim, que você vai ver blockchain realmente transformando várias áreas da sociedade. Mas não é óbvio, tem um tempo, assim, e não tem nada a ver com a pessoa ser inteligente ou não tem nada a ver, assim, com as pessoas brilhantes que passaram muito tempo antes de entendi que aí pode ter alguma coisa. Porque são conceitos diferentes dos conceitos que existem hoje em dia. Mas eu acho que o que talvez tenha facilitado para mim é que eu venho de tecnologia, de internet. E quando você olha para trás, todos os momentos assim de grande inovação no mundo, elas tiveram desafios e muitos preconceitos. Assim, tem uma que é cômica, que tem várias, assim, quando você olha pra trás tudo é cômico, né, porque vira óbvio e você fala, cara, não acredito que a galera pensava isso. Mas assim, o Senado americano chegou a considerar proibir o carro, o automóvel, tá? Nossa, verdade. Eu não sei se você lembra, por quê? Porque os primeiros compradores de carro, de automóveis, foram quem? Os assaltantes de banco. Eles queriam ganhar a vantagem competitiva de ganhar da polícia. Então, automóvel estava sendo atrelado. Não, automóvel é coisa de bandido. Vamos proibir. Porque ninguém pensou que podia ser a ambulância, né? Que podia facilitar a vida. E mesmo assim, quem investir em carro... Mas como assim vai ter carro? Se não tem estrada? Esse carro como é que vai ser? O cavalo é muito melhor para passar dessa montanha para outra. Então, é normal que a gente, como a sociedade, a gente enxergue que o cavalo é melhor que o carro se você não sabe que estrada existe. Porque, assim, o carro tem que botar gasolina, o carro tem que... Não vai subir montanha, o cavalo é só dar mato e tal. Então, a gente se pega no porquê não dá, entendeu? Ao invés de conseguir enxergar o que essa tecnologia desbloqueia. E foi assim com o automóvel, acho que foi assim com o telefone, assim com a internet. A internet foi proibida, né, durante muito tempo. Você conversar... Gente, a internet, assim, tô falando de 20 anos atrás. Tipo, outro dia, as pessoas ainda questionavam, não, a internet é legal, pode ser legal isso aí, mas assim, eu já tenho fax, né, assim, pra quê? Telefone, fax. Telefone e tal, não tô entendendo, assim, pode ser uma feature interessante, mas não vai mudar o mundo. As pessoas não conseguiam entender o que isso desbloquearia. E eu acho que a gente tá nesse momento de internet, assim, não é óbvio esse momento com a blockchain. Assim, tem uma tecnologia que promete um monte de coisa, mas que você ainda não consegue tangibilizar. Então, eu acho que algumas indústrias, como a gente conversou, de DeFi, game, elas começam a tangibilizar, né? Começa a ser tipo o e-mail da internet, que a primeira começa com e-mail, depois os chats ali, né? MSN, começam essas coisas e as pessoas em geral começam a usar e ter uma adoção, ver algum valor, mas que realmente, quando você vê, já foi, né? Quando você vê, você está fazendo tudo por um telefone. Pois daqui a um tempo eu falava, como assim você não tem criptomoeda? Quem é você? Vai ser a mesma coisa. Né? Exato. Igual hoje falam de Instagram, e-mail, WhatsApp, você não tem, quem é você? Como assim? Exatamente. Voltando a falar da Hashdex, Roberta, a Hashdex é a maior gestora hoje da América Latina, tem mais de 5 bilhões sob gestão, e tem produtos, tem o Hash 11, tem os outros dois que você comentou. Tem mais algum produto que a Hashdex oferece? Sim, a gente, além dos ETFs, são os fundos que são listados em bolsa, né? Que é o Hash 11, Bit 11 e AT 11. Que são esses fundos, o Hash 11 de índice, que segue o Nasdaq Crypto Index, o Bit 11 que é só Bitcoin e o ETH 11 só Ethereum. E a gente tem fundos de investimento, porque nem todo investidor compra bolsa, né? Aliás, a grande maioria dos investidores no Brasil investe via fundos de investimento mesmo. Então, você consegue encontrar os produtos da Hashdex nas principais plataformas de distribuição do Brasil. Eles são os de índice, eles replicam o NCI também, como o Hash 11, então você está comprado numa cesta de ativos. Além disso, a gente tem um também só de Bitcoin, e tem um que a gente chama que é o Value Nova Reserva de Valor, que é o Ouro Bitcoin, que é para quem quer ter exposição
nessa reserva de valor, né, ouro, Bitcoin, para se proteger de inflação. E ele é super interessante porque ele é balizado pelo risco, ele é uma gestão ativa ali para garantir que a gente mantém sempre o mesmo risco do produto. E foi lançado esse ano também o Bitcoin Verde, né? Vocês lançaram. O Isso. que torna o Bitcoin Verde? Sim, é interessante, eu devia ter falado isso. O Bitcoin Verde o BIT11, é o nosso fundo que compra Bitcoin. Ele é o ETF verde, é um ETF green, que a gente chama. O que significa? Significa que a gente zera as emissões de carbono desse fundo. Então, a gente trabalha com o Instituto Carbon Credit Institute, que é um instituto lá na Alemanha, que audita o nosso fundo de Bitcoin, né, os ativos que a gente tem no fundo, calcula desses ativos qual foi o impacto ambiental que esses Bitcoins trouxeram para o planeta. A partir desse cálculo, a gente compra esses créditos de carbono, né, que são... a gente compra em projetos na Amazônia de créditos de carbono para incentivar a sustentabilidade, né? Então, de maneira geral, esse fundo ele tem impacto zero ambiental, porque a gente reinveste tudo em projetos na Amazônia de reflorestamento, de proteção de comunidades locais. Super interessante, projeto super bonito. Que legal, teve uma alta agora, né? Desde quando começou a pandemia para cá, pelo menos eu percebi, sobre os produtos ESG. Isso. Foi nessa onda que vocês pegaram também, ou já tinha alguém lá dentro com a ideia ou visão sua de desenvolver algo nesse sentido? Como foi? Veio muito daquela discussão que Bitcoin é responsável por gastar mais energia elétrica do que a Argentina. A gente, na verdade, assim, não é. Eu acho que Bitcoin pode ser, inclusive, um grande driver para energia limpa e para um processo muito mais sustentável de energia no mundo, por vários motivos, tá? Não acho que ele é o vilão. Realmente, inclusive, quando você pensa no Bitcoin, como é que o Bitcoin gasta energia? Ele gasta energia para garantir a segurança da rede, porque todas as transações são eletrônicas. Então, ele tem que transacionar, assegurar, garantir que aquilo é imutável. E se você comparar com as outras opções, que é o dinheiro e o ouro, assim, quanto dinheiro, quanta energia e quão poluente é o processo de extração, transporte, armazenamento do ouro? Assim, é muito caro. Então, porque você assegurar a segurança de uma reserva de valor dessa é cara. E o próprio dinheiro fiduciário, assim, quanto que você acha que o Banco Central e dos países gasta por ano de energia, de transporte, de armazenamento dessas células físicas? É muito grande. Então, assim, é um pouco de uma comparação injusta, mas mais do que isso, assim, que eu acho que o Bitcoin pode trazer, que é muito legal, o maior custo de Bitcoin é realmente a energia elétrica. Então, e grid de energia elétrica é uma coisa meio louca, porque você não consegue armazenar. Então, hoje você vê grandes mineradoras mudando para perto de energias, de polos de energia elétrica, exatamente para aproveitar aquela energia que seria desperdiçada. Você vê novos projetos investindo em energia renovável. Bem, tudo isso para dizer que a gente acredita, na verdade, que o Bitcoin vai ser um driver de energia limpa, mas que realmente hoje em dia consome muita energia. E aí, para zerar esse impacto, a gente acredita muito que a Hashdex quer ser uma empresa líder global de investimento em cripto. Então, dá esse exemplo, assim. Eu acho que se a gente tem mais e mais gestores no Brasil pensando em como é que a gente faz um investimento que gera zero de impacto ambiental, a gente está promovendo um futuro melhor. Então, acho que veio dessa ideia de ser uma liderança em inovação, até porque, assim, investimento é futuro, né? Assim, eu tô falando para vocês, assim, vamos investir em longo prazo, né? Então, longo prazo para o bolso, para a família, para o planeta. Então, veio disso. Pra você poder usufruir dos benefícios do investimento, tem que ter planeta para isso. Exato. Né? Senão, não tem jeito. Exato. Agora, sobre os fundos que são especificamente de Bitcoin ou de Ethereum, por que fazer um que investe só em Ethereum, por exemplo? Por quê? Cada investidor acaba tendo a sua tese. Da mesma maneira que acontece no mercado de ação, que tem gente que compra aviação, tem gente que compra banco, tem gente que compra tecnologia, tem gente que compra agro, né? É um pouco assim que o mercado é dividido. Então, a gente começou com esse fundo, com o Hash 11, com a ideia de vender mercado, que era o índice como um todo, né?
Mas a gente viu a necessidade que existem muitos investidores que querem comprar só Bitcoin e só Ethereum e que vem uma fricção enorme em comprar diretamente. Então, a solução desses single assets, que a gente chama, né, que são os fundos com um único ativo, é simplesmente para facilitar o acesso, simplificar o acesso à exposição daquele ativo de preferência do investidor, que ao invés de ter que criar conta numa corretora, se preocupar com chave privada, tentar descobrir como é que paga imposto, pensar num processo sucessório, enfim, fazer todo esse planejamento de gestão de cripto, que é complexo, ele pode comprar Ethereum simplesmente na bolsa. É engraçado, assim, eu tenho um filho de 12 anos, né? E ele é super gamer e tal, e joga em blockchain, né? E eu não sei porque essa semana ele foi jogar num negócio e aí ele ganhou dinheiro de aniversário, e aí ele juntou R$500. E aí, por causa do jogo dele, ele falou assim: mãe, esse dinheiro aqui, eu vou comprar Ethereum. Eu falei: por que Ethereum? Ele: não, porque o Ethereum é o jogo que eu compro, roda no Ethereum. Então, na visão dele, o jogo que é o negócio que vai ser um sucesso é no Ethereum, então é a plataforma. Então, vai ter o gosto de cada um, mas o que a gente faz é facilitar esse acesso e simplificar para o investidor. Ótimo, muito bom. E você falou um negócio interessante sobre o seu filho que levanta um alerta, né? Porque a próxima geração vai vir já com isso na mesa, né? Não, isso é muito interessante, assim, a nova geração cresceu no digital. Então, assim, a moeda digital é um conceito que já existe. Os créditos digitais, o universo digital, a wallet, assim, meu filho tem 12 anos e tem MetaMask, assim, e não foi eu que ensinei. Porque ele quer jogar, ele quer poder... Então, esse conceito do digital é muito mais óbvio para eles do que o próprio dinheiro em si. Então, eu acho que essa nova geração também empurra para uma adoção muito mais rápida dessa nova tecnologia. Com certeza. E até eu vi casas grandes, né, de análise, empresas que são bem renomadas no mercado financeiro, quando começou a surgir, a estar em alto o Bitcoin, isso acho que foi 2016, 2017, que estava começando a ter um pouquinho mais de mídia, casas grandes detonando e falando: não, esquece isso, não vai virar nada, muita possibilidade de golpe, de perder dinheiro, então recomendaram com todas as forças não olhar para esse mercado. E hoje fazem produtos, fazem divulgação, falam muito sobre isso e geram muita receita em cima desse conteúdo para indicar investimentos em cripto, esse tipo de coisa. Então é só observar as movimentações do mercado para poder se posicionar sobre esse assunto, né? Não tem muito segredo. Exatamente. A gente está vendo agora. Eu digo que, assim, a gente saiu de uma fase de grande preconceito, que, assim, até 3, 4 anos atrás, tinha muito preconceito por parte de investidores institucionais, para, no mínimo, uma fase de grande curiosidade. Assim, acho que, no mínimo, as grandes instituições entendem que precisam estudar sobre o assunto, aprender e entender, porque senão vão ser atropelados, entendeu? Então, foi uma grande evolução, porque no início, quando a gente falava, assim, criptos, cara, piramideiro e tal, enfim, era muito difícil. As pessoas temem o que não conhecem, né? E com razão, porque existem muitas pessoas mal intencionadas que querem se aproveitar da tecnologia, mas acho que a gente está numa fase aí que promete bastante desenvolvimento. Uma coisa que particularmente me toca muito é que eu, né, vivi em São Francisco, um pouco do universo, né, de VC, né, de Venture Capitals, que são os fundos que financiam as grandes empresas, estão por trás de Google, Facebook, as grandes, para quem não conhece, os VCs de Venture Capital são os fundos de investimento que financiam, de maneira geral, muitas empresas de tecnologia. Olha, eu diria que até 3 anos atrás, assim, eu contava nos dedos os fundos de VC que olhavam para cripto como uma classe de ativos, tá? E que investiam em empresas de cripto, assim, era muito pequeno. E hoje, assim, é muito difícil um fundo de VC que não esteja olhando, tá? Assim, os grandes fundos, no mínimo, estão considerando como é que blockchain vai transformar as indústrias que eles já investem, e começaram a criar veículos exclusivos para conseguir financiar essas startups, como a Hashdex, como outras startups de cripto. Então, isso mostra um investimento grande indo para o desenvolvimento dessa nova tecnologia, da mesma maneira que aconteceu com a internet lá atrás, né? Que o que fez esse boom foi esse grande investimento de venture capitalists que fizeram esse crescimento da indústria. E eu estou vendo isso
começar a acontecer também em cripto, as coisas se repetem. Né? Queria que você deixasse uma dica, um recado para as pessoas que acompanham a gente, que talvez não estejam ainda nesse mercado ou que estão começando, mas entraram por aquele medo de ficar de fora, né? O FOMO. Então, olhando para essa câmera aqui, dá o recado diretamente para alguém. Dica, alguma visão, alguma coisa que você pode deixar para essa pessoa que está começando agora. Tá bom. Bom, eu acho que a minha dica aqui é que o maior risco hoje é ter zero de cripto. Eu acho que a gente está no momento, é uma oportunidade geracional. Assim, a gente está no momento de uma nova tecnologia que vai impactar muitas indústrias. Então, ter zero, assim, não está exposto nada disso, eu acho que é o maior risco do investidor. Dito isso, coloca um pedaço do patrimônio bem pequeno, que você está confortável para olhar nesse universo de longo prazo, que se você perder esse 1%, não vai ser um grande problema, mas não fica de fora, tá? E a última coisa, assim, não acredite em promessas, assim, milagrosas de futuro, de retorno garantido, busque sempre acesso a esse tipo de investimento regulado, procure uma gestora regulada, que sejam regulados pela CVM, para te dar o conforto que o mercado de capitais oferece, porque já tem muito atrito para entrar nessa classe de ativo, então acho que a ideia é simplificar para deixar o investidor mais confortável. E não se esquece de se inscrever e seguir a gente lá no Instagram, tá? @moneyplay_podcast e @o Fabrício Duarte. Fechado? A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.